Olá, pessoal, bem-vindos de volta à nossa parte 2 da 15ª, deixa eu conferir, 15ª aula da parte de matriz de mudança de base, ou mudança de base. Como eu falei, a matriz era uma consequência. E agora, nessa aula, nós vamos focar em exemplos e mais um resultado da questão do caminho inverso que eu falei na aula anterior. Então, já apresentando aqui a bancada para vocês, então vamos começar aqui já no primeiro exemplo. Claro que a minha ideia é tentar pegar exemplos do R3, de polinômios, para a gente tentar entender a ideia dos casos que podem aparecer. Então, antes de qualquer coisa, eu vou lembrar aqui para vocês, eu vou colocar aqui nessa parte de cima, que se eu quero mudar de uma base B para uma base C, eu preciso de ter os vetores da C como combinação linear da B, tá? Então, da base B para a base C, eu preciso escrever os vetores da C como combinação linear da B, e a gente monta o esquema como sendo vetores na base B igual a matriz vetores na base C. Lembrando aquele esqueminha B com B, C com C, certo? A gente não pode montar o processo errado. Então, aqui agora, esse exercício aqui é um exercício simples, diretão mesmo, beleza? Eu quero determinar a matriz de mudança da base B para C. Então, de qual base para qual base que ele está pedindo? Ele está pedindo exatamente da base B para a base C. Ou seja, ele quer obter quem é a MBC. Ok? Para a gente se organizar aqui. Olha só agora, para eu obter a matriz de B para C, eu preciso de ter cada vetor da C escrito como combinação linear da B. Então, lá da aula passada, eu não sei se vocês vão lembrar, é como se fosse aquele sistema que eu chamei de 3, né? Então, eu vou pegar cada um dos vetores da base C e escrever como combinação linear dos vetores. Esses risquinhos são os números que a gente vai preencher daqui a pouco. Da base B. Então, eu vou adiantar aqui. 0, 1, 0, ó. Peguei o primeiro como combinação linear dos vetores da base B. Beleza? Agora eu vou pegar o segundo como combinação linear desses caras aqui. Então, ó, menos 1, 2 e 1, mais um número, 0, 1, 1, mais outro número, 1, 0 e 2. E aqui eu vou colocar o terceiro e último vetor, 0, 0, 1, igual a menos 1, 2 e 1, mais 0, 1 e 1, mais um número, 1, 0 e 2. Ou seja, esses 9 números que estão aqui, lembrando que esses números, se você quiser chamar de A11, A12, A13, A21, A22, A11, A12, A13, lembra que eu coloquei em coluna lá no processo, tá? Mas se você quiser chamar aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui de alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Beleza? São coisas particulares, beta 1, beta 2, beta 3. E aqui vai ser um gama 1, gama 2, gama 3. Presta atenção numa coisa. Cada linha vai dar um sistema linear. Só que vocês vão perceber que, eu já vou tentar explicar isso para vocês, e vocês vão perceber que, na verdade, dá para resolver isso muito mais rápido. Cada linha vai dar um sistema linear. Só que esse sistema linear, ela vai dar a mesma matriz, a única diferença é que no primeiro sistema vai dar um sistema que depende dos alfa 1, alfa 2, alfa 3. No outro sistema, vai dar o mesmo sistema, a mesma matriz do sistema. A única coisa que vai mudar é esse cara que está aqui do lado esquerdo, só que a matriz é a mesma. Então, vamos tentar mostrar para vocês o que está acontecendo. Ó, suponha que você não tenha visto isso e você teria que caçar quem que é o alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Né? São os primeiros caras que você tem que descobrir aqui. Lembrando que alfa 1, alfa 2 e alfa 3 são a primeira coluna da matriz de mudança de base. Quando você fizer isso daqui, ó, olha o sistema que vai dar. Presta atenção. Vai dar menos alfa 1. Aqui é 0, mais alfa 3, igual a 1. Que é o primeiro cara aqui. Né? Segunda linha, vai dar 2 alfa 1. 2 alfa 1, mais alfa 2. Mais nada, igual a 0. E a terceira e última linha vai dar alfa 1, mais alfa 2,
mais 2 alfa 3 igual a 0, que é o cara que está aqui. Beleza? Veja o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, ó. Você tem que resolver esse sistema linear. Você pode resolver esse sistema linear, aliás, você deve resolver esse sistema linear, como a gente aprendeu nas aulas anteriores de sistemas lineares. Mas eu quero colocar aqui para vocês, ó, menos 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 1 e 2, que é a matriz do sistema. E aqui do lado vai vir quem? O 1, 0, 0. Ok? Não vou resolver ainda. Vocês vão entender por que eu não vou resolver ainda. Eu só quero que vocês enxerguem. Eu poderia falar direto, mas acho que se falar direto, talvez vocês não enxerguem. Deixa esse sistema quietinho aqui ainda, que é o sistema dos alfas. Passar uma linha aqui divisória. E agora eu quero resolver o beta 1, beta 2, beta 3. Monta o sistema do beta. Depois, tecnicamente, você tem que montar o sistema do gama. Tá aparecendo ali ainda a linha do beta. Então, ó, vai ficar, ó, menos beta 1, mais beta 2, perdão, não tenho beta 2 aqui, mais beta 3. Isso tem que dar quanto? 0. É a primeira entrada. 2 beta 1, mais beta 2, não tem nada não. Mais 0 beta 3, tem que dar 1. Ok? E por fim, beta 1, mais beta 2, mais 2 beta 3. Talvez alguns de vocês já perceberam. Ok? Monta aqui agora a matriz do sistema. Quem que é a matriz desse sistema aqui? Menos 1, 0, 1. 2, 1, 0. E 1, 1 e 2. Passa a linha pontilhada aqui, aqui fica 0, 1, 0. Pessoal, eu quero que agora vocês reparem nessa situação aqui, ó. Tanto a do alfa, quanto as dos alfas e as dos betas. A matriz do sistema, ela é a mesma. O que muda é o vetor, a matriz de termos independentes. Mas a matriz do sistema vai ser a mesma. Se você pegar aqui, ó, e fizer, ó, vai dar menos gama 1, mais 0, mais gama 3. Tá vendo que o gama vai dar a mesma matriz, ó. 2 gama 1, mais gama 2, mais 0 gama 3. A matriz dá a mesma. Essa daqui, ó, vou até escrever, ela é a mesma matriz dos alfa is e será a mesma dos gama is. A matriz do sistema é a mesma, o que significa que se você resolver 3 sistemas separadamente, aqui eu estou falando um macete, tá? Dá para resolver os 3. Resolve um, depois você vai lá, resolve o outro, depois resolve o outro. Só que como a matriz do sistema é a mesma, as operações elementares que você vai fazer para descobrir os alfas vão ser as mesmas que você vai fazer para descobrir os betas, que vão ser as mesmas que você vai descobrir para fazer o gama. Então, existe uma forma rápida, vamos chamar de forma otimizada, forma rápida, né? Existe uma forma otimizada de resolução para esse tipo de problema. Imagina se fosse no R4, você tem que resolver 4 sistemas 4x4. Resolve um que resolve os 4 ao mesmo tempo. O que você vai fazer? Você vai pegar e colocar aqui a matriz do sistema. Eu vou copiar ela aqui, tá? Acreditem essa daqui. Eu só estou copiando aquela matriz do sistema. E aqui agora, eu vou colocar assim, ó, 1, 0, 0. Pessoal, opa, não era para eu ter fechado. Desculpa, tá? 1, 0, 0. Não era, força do átomo. Não era para eu ter fechado aqui, tá? Tá aberto aqui ainda. Essa é a matriz do sistema. Esse daqui, para quem não se lembra, ó, era para descobrir os valores dos AIs, dos alfas is, ok? O que eu vou fazer agora é passar uma outra linha pontilhada e vou colocar o dos BIs, outra linha pontilhada e vou colocar o do CI. Pessoal, presta atenção, eu não estou invertendo matriz. Aqui eu coloquei esse cara e aqui eu coloquei identidade. Eu estou resolvendo esse sistema linear, depois esse sistema linear e depois esse sistema linear, os 3 ao mesmo tempo. Por isso que eu coloquei 3 linhas pontilhadas.
três linhas pontilhadas. Sabe por quê? Porque aqui agora é o AI, essa aqui, aí não, alfa I, essa é a solução do beta I, e essa aqui é a solução do gama I. Quando você começar a realizar operações elementares, aqui agora, gente, ó, vou colocar só qual vai ser a primeira. L3 com L1. Por que L3 com L1? Porque você vai trocar essa com L1. Ou se quisesse multiplicar essa por menos 1, dá na mesma também. Mas aqui, no caso, no que eu fiz, eu troquei L3 por L1. Aí, quando você fizer isso daqui, você vai fazer esse menos duas vezes esse mais esse, por exemplo. Certo? Então, aí depende como que você vai fazer as operações elementares. Independente de como que você vai fazer as operações elementares, eu vou colocar aqui, ó, você vai realizar operações elementares em tudo. Você não precisa inverter. Lógico que se você pegar e fizer embaixo e em cima, isso aqui vai dar matriz inversa. Se você pegar aí, só que a gente só vai, como é sistema, a gente só elimina embaixo. Quando você fizer isso daqui, fazendo operações elementares, a gente vai chegar nessa matriz aqui. Quer ver, ó? Vai dar eu vou deixar para vocês fazerem isso daqui, tá, pessoal? Vou deixar para vocês fazerem, porque isso aqui é resolução de sistema. É um 3 em 1 aqui, tá? Isso aqui é um 3 em 1, ó. Eu tenho essas três com essa mesma matriz. Eu vou colocar aqui já direto. Vai dar 1, 1, 2, 0, menos 1. Pelo menos o que eu resolvi deu esse, né? 0, 0, menos 1. Para quem quiser saber, eu vou até colocar quais são as operações elementares. A primeira delas, depois desta, vai ser essa aqui, ó. L2, L2 menos 2L1, L3, L3 mais L1. Essas são as primeiras, certo? Vamos colocar assim, ó, essa é a primeira, esta é a segunda etapa, e a terceira eu vou colocar aqui, ó. L3 vai ser substituída por ela mais a linha 2. Essa vai ser a terceira etapa. Beleza? Então, ó, só para vocês entenderem. Essa é a primeira. Quando vocês fizerem a primeira, vai dar aqui mudar essa matriz. Mudou, faça essa. Mudou, faça essa, que vocês vão obter exatamente essa que eu estou colocando aqui agora. Aí aqui, ó, os vetores dos alfas vai ficar 0, 0, 1. O dos betas vão ficar 0, 1, 1. E o do gama vai ficar 1, menos 2 e menos 1. Agora que sim se resolve o sistema. Eu acho muito mais prático pegar e resolver o sistema aqui já. Se você pegar e fizer isso daqui, lógico, se você fizer aqui a parte de cima também, a resolução do sistema ele já sai de cara. Mas, ó, eu só vou colocar aqui o do alfa. O alfa vai ficar alfa 1 mais alfa 2 mais 2 alfa 3 igual a 0, ó. Lembrando que este, ó, vou até fazer assim, ó. Esta é a coluna do alfa I. Esta é a coluna do beta I, tá fora de foco, ó. E esta é a coluna dos gamas, ok? Então, eu estou montando o sistema aqui do alfa I, tá, ó? Tô montando aqui o sistema dos alfa Is, que é a primeira coluna. Então, fica 0, menos alfa 2, menos 4 alfa 3 dá 0, e menos alfa 3 dá 1. Bom, daqui a gente vai tirar os valores de alfa 1, alfa 2 e alfa 3. O alfa 3 dá menos 1. Aqui, se o alfa 3 é menos 1, o alfa 2 dá 4. Ok? O alfa 2 dá 4. E, deixa eu ver aqui tá. E esse cara aqui, bom, eu nem fiz essas contas aqui agora que eu tô vendo, mas vamos lá. O alfa 3 dá menos 1. Se o alfa 3 dá menos 1, aqui vai dar 4 positivo, que vai passar para lá 4 negativo, mas com esse menos aqui dá 4. Agora vamos lá. 4 menos 2, né? Que é 4 menos 2 vezes menos 1. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2. 4 menos 2 dá 2. Então, o meu alfa 1 vai valer menos 2. Ok? Então, esta é a solução do meu sistema. Deixa eu conferir. Vai dar menos 2, mais 4, dá 2, menos 2 dá 0. Beleza, bateu, né? Aqui tá certo, e aqui dá menos
menos 4 mais 4 dá 0. Beleza, essa é a solução do meu sistema para alfa. O que vai acontecer? Quando você for fazer para beta, a única diferença é que aqui agora vai ser 0, 1, 1. Então, ó, eu tenho esse daqui. Aí agora, para beta, vai ficar, ó, beta 1, a matriz fica a mesma. Agora é com beta, né? Mais 2 beta 3. Só que agora é igual a quem? A 0, 1 e 1. Então aqui vai ficar 0, o outro já fica 1 e 1. Não é mais 0, 0, 1. Esses aqui eram os dos alfas, agora dos betas. Só que a matriz é a mesma, né? Menos 4 beta 3 e menos beta 3. Ok? Montei aqui a matriz, ó, a matriz é a mesma. Quando a gente fizer isso daqui, eu já vou colocar o resultado direto. Esse daqui eu calculei. Beta 1, beta 2, beta 3 é menos 1, beta 2 é 3 e o beta 1 é menos 1. E aí, por fim, você vai fazer a mesma coisa com o gama. Gama 1 mais gama 2 mais 2 gama 3 igual a... Ó, é 1, menos 2 e menos 1. Então, 1, menos 2 e menos 1. Já vou colocar aqui os valores iguais, que aí eu já sei que aqui é a mesma coisa, trocando por gama, né? Menos 4 gama 3 e menos gama 3. Moral da história, a gente vê aqui que o gama 1, gama 2 e gama 3, eles são iguais ao quê? A 1, 2, menos 2 e 1. Ok? Esses são os valores do gama. Ou seja, quem são esses caras aqui? Quem são esses caras? Menos 2, 4, menos 1, 3, menos 1 e 1, menos 2 e 1. Eles eram, do começo do exercício, esses alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Moral da história, quem que é a minha matriz de mudança de base? Logo, né? A minha matriz que vai da base B para a base C, vamos pegar aqui os valores que a gente achou, tá aqui do lado, e vamos escrever menos 2, 4 e menos 1, lembrando que vai para a coluna, ok? Menos 1, 3, menos 1, e 1, menos 2 e 1. E essa seria a matriz que vai da mudança da base B para a base C. Perfeito? Que é o que o exercício pediu. Próximo exemplo. Fiz um exemplozinho menor, porque vocês perceberam que dá bastante conta, né? E esse daqui, pessoal, eu já vou colocar a resolução pronta para a gente ganhar tempo, porque ainda tem mais um resultado e um exercício um pouco mais pesado para falar com vocês. Então, esse é o segundo exemplo. Eu quero determinar a matriz de mudança da base B para a base C. Veja, a base C é a base canônica do P1R. A base B não é a base canônica, né? Bom, se for da base canônica para a base canônica, da matriz de identidade. Você não vai fazer nada de mudança, né? É a matriz de mudança de base da matriz de identidade, isso que eu quis dizer. Então, se eu quero, o processo é sempre o mesmo. Se eu quero da base B para a base C, então eu vou obter a matriz MBC. O que eu preciso? Eu preciso os vetores da C escritos como combinação linear da B. Ok? É isso que eu preciso. Então, ó, aqui agora eu vou colocar a resolução pronta para a gente já ganhar tempo. Isso aqui foi o que eu escrevi ali agora. Beleza? Então, chamei de A e B porque são dois sistemas diferentes. Só que a matriz é a mesma, a gente já sabe disso. Né? A gente já sabe que a matriz vai ser a mesma. Então, o que eu faço? Quando se trata de polinômios, acho que vocês se lembram que todos os exercícios eu fiz isso. A gente faz a distributiva e coloca os termos semelhantes em evidência. Termo independente, termo com x quadrado, termo com x ao cubo, termo com x à quarta, quando eles aparecem. Como aqui é o P1R, é só o termo independente e o termo com x, que é polinômio de grau 1, né? Então, ó, vai ficar A1 mais 2A2 igual a 1, que é o termo independente, ó. Tá vendo? Aqui eu abri, fiz a distributiva, ó. A1 mais 2A2, mais, coloco o x em evidência, menos A1 mais A2. Aqui, ó, eu completei esse 1 com mais 0x. Eu pensei isso aqui depois de completar. Por quê? Eu sei que A1 mais 2A2 vai dar 1. A1 mais 2A2 vai dar 1. E menos A1 mais A2, menos A1 mais A2 tem que dar quanto? 0.
Porque o cara que acompanha o X aqui é 0. Quando não tem nada, eu completo com mais 0x. Beleza? Pessoal, aqui vai dar a mesma matriz de Bs. Vai dar B1 mais 2B2 menos B1 mais B2. Só que como é um sistema 2 por 2, eu já resolvi ele rápido. Tá certo? Eu nem fiquei pensando naquele processo otimizado. O processo otimizado é bom quando eu tenho problemas grandes, como o caso anterior. Aqui, como é um sisteminha 2 por 2, eu já resolvi eles. Ó, é só somar essas duas equações que eu já obtenho o A2. Né, ó, soma as duas equações. Já o some esse, vai ficar 3A2 igual a 1, então o A2 vale 1/3. Se o A2 vale 1/3, a gente descobre que o A1 vale 1/3 também. Porque menos 1/3 mais 1/3 dá 0, e 1/3 mais 2/3 dá 1. Perfeito? Então, já achei o valor de A1 e A2. Faço a mesma coisa agora, ó, aqui, para B. Aqui eu completei com 0 mais x. 0 mais 1 vezes x seria, né? Abri e cheguei, ó, B1, veja que é a mesma matriz, ó, é o mesmo sistema. B1 mais 2B2 menos B1 mais B2. O que muda é que aqui agora é 0 e 1, ó, porque o B1 mais 2B2 é igual a 0 e menos B1 mais B2 é igual a 1. Resolve esse sistema, eu obtenho esses caras e, portanto, ó, quem que aparece na primeira coluna? Ó, A1 e A2 é a primeira coluna. Quem que aparece na primeira coluna? 1/3 e 1/3. Quem que aparece na segunda coluna? Menos 2/3 e 1/3, que é exatamente o resultado que a gente tem aqui, ó. 1/3, 1/3, menos 2/3 e 1/3. A única coisa que eu fiz foi colocar esse 1/3 para fora do problema, ok? Aí fica 1 menos 2, 1 e 1. A gente sabe que quando eu tenho um número multiplicando uma matriz, ele multiplica todas as entradas. Ok? Então, ó, é 1/3 menos 2/3, 1/3 e 1/3. Fechou? Bom, dados esses dois exemplos, a gente falou de alguma coisa de caminho inverso. Toda matriz de mudança de base, ela é uma matriz invertível. O determinante de qualquer matriz de mudança de base é diferente de zero. E quando a gente pega essa matriz de mudança de base e inverte, eu obtenho a matriz que faz o caminho inverso da mudança de base. Ou seja, se eu tenho a MBC, a matriz que vai da base B para a base C, ao inverter aquela matriz, eu obtenho a matriz que vai da base C para B. Ou seja, se de B para C eu obtenho a matriz MBC, quando eu pegar esta MBC e inverter ela, eu vou obter a matriz MCB, o que está escrito exatamente aqui em cima, que é a matriz que vai de C para B. Eu acho que vocês já tinham essa ideia da aula anterior, porque eu falei como que eu obtenho a matriz no caminho inverso. Tá aí o nome, tá aí a ideia, é só inverter a matriz. E com isso, a gente chega no último exercício dessa aula, que é um exercício muito cara de prova, cara de concurso, é muito parecido quando envolve matriz de mudança de base. Bom, aqui eu peguei e considerei duas bases, B e C, ambas do R3, tá certo? E aí eu tenho que essas bases se relacionam desta forma aí, ó. W1 é igual a isso, W2 é igual a isso, W3 é igual a isso. Pausa. Pausa. Antes da gente ler os enunciados do problema, tá? Os vetores de qual base estão escritos como combinação linear de qual base? Os vetores da base C, cada um dos vetores da base C estão escritos como combinação linear dos vetores da B. Se os vetores da C estão escritos como combinação linear da B, esse sisteminha, que lá na aula anterior eu chamava de sistema 3, esse sistema vai me dar qual das matrizes? A de B para C ou a de C para B? Porque eu já sei do teorema anterior que, dada uma, a outra é a inversa. Se esse sistema aqui em cima dá MCB, ao inverter a matriz que vai ser dada aqui, eu vou obter a ABC. Se esse sistema dá ABC, a MBC, ao inverter a MBC, eu vou obter a MCB. Perfeito? Então, quem que vai ser aqui? Esse meu problema, se eu tenho os vetores da C como combinação linear da B, então esse problema, ele dá a matriz que vai de B para C. Ele vai me dar esta matriz aqui. Ou seja, de graça, eu já tenho esse problema. Então, vamos resolver o item A. Esquece o item B aí, não vamos ler ele não. Quem que é a MBC? Pessoal, a MBC é como as linhas, os números que acompanham o 1, o 2, o 3, o 1, o 2, o 3 aparecem na coluna. Então, ó, 1, menos 1,
menos 1. Então, a primeira coluna da matriz é 1, menos 1, menos 1. Qual que é a segunda coluna? Se não tem nada aqui, é 0, o 1, mais 0, 2 e 3. 0, 2 e 3. Eu já deixei esse espaço aqui de propósito para ficar mais fácil para vocês entenderem. Menos 3 mais 0, o 2, mais uma vez o 3. Ou seja, menos 3 mais 0 mais 1. Menos 3, 0 e 1. E esta é a minha matriz. Deixa eu ver se eu não fiz nada errado aqui. Estou conferindo. 0, 2 e 3 e menos 3, 0 e 1. Beleza. Essa é a minha matriz MBC. Como que eu obtenho a matriz MCB? Basta que eu venha e inverta a minha matriz. E isso daqui, pessoal, eu vou deixar para vocês como exercício, porque é bom vocês reforçarem como que inverte uma matriz, tá? Lembrando que para inverter uma matriz, eu ensinei da seguinte forma. Você coloca a matriz do lado, a MBC do lado, traça uma linha pontilhada e coloca a matriz identidade. E aí você faz operações elementares de tal forma que a MBC tem que virar a identidade, a que sobrar vai ser a matriz inversa e, portanto, vai ser a MCB. Ela vai ser assim, ó, 1/5 de 2 menos 9, 6, 1 menos 2 e 3, menos 1, menos 3 e 2. Ok? Agora sim, nós vamos partir, por exemplo, bom, já foi determinada a MBC e a MCB. Pessoal, esse 1/5 eu coloquei para fora, porque fica 2/5, menos 9/5, 6/5, 1/5. Aí, para não ficar uma matriz feia, eu joguei 1/5 para fora. Perfeito? Então, esse 1/5 aqui não pode esquecer de multiplicar depois. Vamos para o item B agora. Considere o vetor que na base B ele tem essas coordenadas. 1, 2 e menos 4. Ok? Eu quero determinar as coordenadas deste vetor na base C. Ou seja, esse exercício, o item está perguntando quem é o V de C. É isso que ele está perguntando. Quais são as coordenadas desse mesmo V na base C? Bom, aí é onde entra aquele raciocínio da aula passada. Tá? O item B aqui. Qual que é o raciocínio? Eu tenho duas formas de montar o meu problema. Duas formas. Eu vou escrever aqui para vocês, ó. V de B é igual a MBC, V de C, ou V de C é igual a MCB, V de B. Pessoal, reparem que, ó, C com C, B com B. B com B, C com C. Não vai me colocar MBC dos dois lados. Perfeito? Eu vou chamar isso aqui de 1 e vou chamar isso aqui de 2. Ou seja, eu tenho duas formas para se pensar nesse meu problema. Quem eu quero descobrir? Esse cara aqui, ó. Esse é o cara que eu quero descobrir. Que aqui ele aparece do lado direito, multiplicando a matriz, e aqui ele aparece sozinho no coisa que vai montar. Veja bem o que eu vou fazer. E aqui agora, para a gente ganhar tempo, eu vou colocar a resolução pronta já. Beleza? Para a gente já encerrar essa aula. Isso daqui foi o que eu acabei de escrever para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Imagina que o teu V de C seja um XYZ. Quer chamar de alfa, beta, gama? Não interessa. Pode ser também. Do 1, eu vou apagar essa parte aqui. Eu não quero que vocês leiam isso aqui ainda. Certo? Vou colocar a mão aqui, ó. Olha aqui para o 1. Olha para o 1. Isso aqui o exercício deu. O V de B era 1, 2 e menos 4. Ó, se vocês não se lembram, tá aqui, ó. V de B era 1, 2 e menos 4. Ok? Então, vamos embora tampar aqui e entender o que vai acontecer. 1, 2 e menos 4. 1, 2 e menos 4, ó, eu só estou copiando o que está aqui. É igual a matriz, eu não copiei a matriz MBC, que está lá no item A. Eu só aqui viria as entradas da matriz, porque por enquanto ela não me interessa ainda. Vezes as coordenadas do V de C, que eu chamei de X, Y e Z. Pessoal, a gente vai ter que abrir essas contas aqui. Quando você abrir essas contas, veja, a matriz MBC é uma matriz de números, que a gente obteve lá no item A. Quando você pegar essa matriz e colocar, vai dar um número vezes x, mais um número vezes y, mais um número vezes z. Um número vezes x, mais um número vezes y, mais um número vezes z. Igual a 1, igual a 2, igual a menos 4. Ou seja, sei lá, eu não lembro quanto que era, mas vamos lá, vai. 1x mais 3y mais 2z igual a 1. 2x mais 4y menos 5z igual a 2. Estou chutando valores, tá, gente? Não é necessariamente esses valores de MBC, não.
Vocês concordam comigo que quando abrir essa conta, isso aqui vai dar um sistema linear? Perfeito? Olha para o caminho 2 agora, que é o V de C, MCB, que a gente obteve invertendo a matriz, e o V de B. Pelo segundo caminho, vai dar isso aqui, ó. Vai dar isso aqui. Já vou deixar ali qual que é a deixa. Ó, V de C, agora vai ficar um pouquinho complicado aqui para mostrar os dois juntos, ó. V de C, tá aqui. V de C, que é o XYZ, né? Tá aqui, ó. XYZ é igual a MCB, aqui, ó, do meu dedo aqui, a matriz MCB, e o V de B, que o exercício deu, que é 1, 2 e menos 4. Pessoal, se você tem a MCB, que a gente obteve lá no exercício anterior, aqui agora fica um número vezes 1, mais um número vezes 2, mais um número vezes menos 4, dá X. Que a gente já sabe que é a entrada do V de C. Nesse caso aqui, caso que eu chamei de caso 2, eu tenho produto de matrizes. E aí é onde eu pergunto para vocês, o que é mais prático? Multiplicar duas matrizes e obter o resultado direto? Ou obter um sistema linear e ter que escalonar o sistema linear para obter os mesmos XYZ? Na minha opinião, a forma 2 é mais rápido de resolver, ela é mais prática, não é nem mais rápida, ela é mais prática. Porque a forma 2, eu vou obter um sistema linear. Vai dar errado se eu fizer aqui? Não, só que você vai perder mais tempo. Então é uma questão de, digamos, esperteza, né? Agilidade, de raciocínio. Você tem duas formas de montar o teu sistema. Você tem duas formas. Já que você tem a matriz MCB, resolve por esse. Ah, professor, o senhor não pediu a MCB. Para que você vai inverter a matriz? Se não foi preciso. Você vai inverter a matriz para fazer a multiplicação? Não. Aí resolve por esse. Aí depende muito de problema para problema, certo? E com isso, aí eu coloquei aqui já, ó, o problema montado. Lembra do 1/5 que tinha lá na matriz? Eu copiei, ó, 1/5 vezes, essa daqui é a MCB. Para quem não se lembra, ó, eu estou copiando 2, ó. XYZ, MCB, 1, 2, menos 4. Primeiro eu faço o produto aqui, ó, 2 vezes 1, 2, menos 18, menos 24, vai dar 25, se eu não me engano, dividido por 5. Não, vai dar... Ah, sei lá, não lembro quanto que vai dar. Né, tem que fazer essa conta aqui, 2 menos 18, menos 24, vai dar um número grande aí, divide por 5. O x vai dar menos 8. Aqui está a solução do meu problema. Y igual a menos 3, z igual a menos 3. E, portanto, essas são as coordenadas do V na base C, pois, afinal de contas, x, y e z, desde daqui, eram as coordenadas do vetor na base C. Com isso, a gente encerra essa parte de mudança de base e encerramos esse assunto de base, dimensão, espaços vetoriais, subespaços vetoriais. Na próxima aula eu vou vir com aula de exercícios e provavelmente eu vou dividir em parte 1 e parte 2, porque eu quero fazer bastante exercício. Como eu sempre falo, no final de cada ciclo, eu vou fazer uma aula de exercícios. O meu curso de álgebra linear ele vai ter 5 ciclos. O primeiro a gente já acabou, que era matriz, sistemas lineares e determinantes. Fiz uma aula só disso. O segundo ciclo é o que eu estou acabando agora, que é espaços vetoriais, subespaços vetoriais, dependência, independência linear, base, dimensão, completamento de base, tudo que envolve base, né? Matriz de coordenadas de um vetor e, por fim, agora a matriz de mudança de base. Próxima aula, que é a 16ª aula, que eu vou dividir em 2 partes, eu vou fazer mais uma aula de exercícios e aí sim a gente vai entrar na terceira parte, que é a transformação linear, vai ter uma aula de exercício. Quarta parte, espaço com produto interno, aula de exercícios. Quinta parte, diagonalização de operadores e exercícios. Então, a próxima aula, a 16ª aula, ela não é uma aula obrigatória para entendimento de conceito, mas sim uma aula de reforço para você entender o conceito, e eu vou trazer 5 exercícios para vocês, que são exercícios muito de prova, de concurso, que, enfim, que sintetiza todo o assunto, desde espaço vetorial, se eu não me engano, acho que é a aula 8, até essa 15ª aula, que é a matriz de mudança de base. Lógico, não dá para falar de todos ao mesmo tempo, mas tem muitos exercícios que eu não uso apenas uma aula, eu consigo usar várias aulas no mesmo exercício. Então, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês, espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, deixe um comentário no vídeo, conforme eu vou vendo, eu vou tentando explicar, e assim nós vamos aprendendo mais um pouco desse monstro que às vezes vocês acham que é a álgebra linear. Então, um grande abraço a vocês, bons estudos e até a próxima aula. Tchau.